para muitos é assim. As pessoas acordam e falam, bom, hoje tem culto, Senhor, e eu quero que o Senhor me abençoe, que o Senhor me prospere nesse dia, e me dê força, me dê coragem, me dê ânimo, depois de uma labuta, porque eu preciso estar no culto, porque eu quero estar no culto. Eu desejo estar no culto. E a gente vem cansado, porque a gente labuta o dia todo. Mas Deus nos renova. Nos renova. A gente vem com alegria, vem com motivação. Nos assentamos aqui, cantamos, oramos, temos comunhão, nos abraçamos, nos cumprimentamos. E quando a gente volta para casa, a gente vai pensando, valeu a pena. Valeu a pena pelo louvor, valeu a pena pela palavra, valeu a pena pelo aceno de um irmão, né, que nos abraça, que nos cumprimenta. Então, isso é muito importante, né? Amém, queridos? Deixa eu fazer uma oração. Senhor Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, o Senhor ministre as nossas vidas, nos faça compreender a sua palavra, que ela entre, Senhor, pelos nossos olhos espirituais, pelos nossos ouvidos espirituais, e seja depositado no nosso coração, no solo do nosso coração, como uma boa semente que possa gerar frutos a 30, a 60 e a 100. Que a gente mantenha o foco, porque não sou eu, por assim dizer, Pai, que vou estar falando, mas o Senhor através da sua palavra. Eu sou aqui apenas o vaso, onde o mais importante é o que está dentro do vaso, que é a tua unção, de modo que sejamos todos edificados, e nós consagramos esse momento ao Senhor, para que o seu nome seja exaltado e glorificado. Oro em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? O pastor Nisuzi me deu um tema, e é um tema muito impactante, eu posso definir dessa forma. O tema é sobre provas da vida, desaprovação e aprovação de Deus. Olha que tema impactante, irmãos. Sobre provas da vida. Pessoas que serão desaprovadas, pessoas que serão aprovadas. Enfim, então, o que as provas da vida nos ensina? O texto é Tiago 1,12. Eu vou citar apenas referências. Se ele colocar aqui, amém. Se não colocar, eu já vou aqui já discorrendo esse assunto. Amém, queridos? Não vou ler versículos. Vou dar todas as referências bíblicas para vocês. E depois isso fica gravado e você pode depois, caso queira averiguar, você pode ir na PNL BCTV, você pode pegar as referências, tá? Então é Tiago, capítulo 1, versículo 12. Olha que texto, assim, queridos, impactante. Olha, feliz é o homem que suporta a aprovação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que amam. Olha que coisa impactante. Então, todos nós passamos por provas. Todos nós passamos por provas. Tipo, problemas familiares,
enfermidades, perdas, decepções, lutas. Não é verdade? Todos nós experimentamos essas provações. Porém, as provas têm 3 resultados dentro desse contexto aqui. Dentro desse contexto. 1. Alguns são reprovados porque se afastam de Deus. Isso é fato. Todos nós conhecemos pessoas que se afastaram de Deus por conta das provações. Outros são aprovados porque permanecem fiéis. E nós também conhecemos esse grupo de pessoas que, mesmo passando por profundas provações, continuam sendo fiéis a Deus. E um outro que a gente pode colocar aqui: todos podem aprender grandes lições dentro das provações. Todos podem aprender. Ela é muito didática, as provações. Então, a prova mostra quem somos de verdade. A prova vai me mostrar o que é que eu sou de verdade. Se eu sou um obreiro aprovado, ou se eu sou um obreiro reprovado. Isso vai revelar o caráter, o verdadeiro caráter desse homem ou dessa mulher que se apresenta para a sociedade como cristão. É as provas que vai revelar se é, de fato, uma pessoa que tem a capacidade de suportar grandes provações e continuar firme. Vou dar um exemplo aqui, exemplo de desaprovação. Demas. Demas trabalhava ao lado do apóstolo Paulo. Por muito tempo, ele, vamos chamar assim, fazia parte da liderança do apóstolo Paulo. Mas, quando vieram as dificuldades, ele fez uma coisa que a prova revelou quem de fato era Demas aos olhos de Deus e também aos olhos do apóstolo Paulo e outros que andavam com o apóstolo Paulo. Quando as provas apareceram, Demas abandonou o apóstolo Paulo. Ele abandonou as responsabilidades que Deus havia confiado ao apóstolo Paulo, que Deus havia confiado a ele. Ele simplesmente abandonou pelos prazeres dessa vida, queridos. Então, essa referência está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Você pode conferir depois. Amém? Paulo, escrevendo para Timóteo, ele fala: Demas me abandonou, amando o presente século. Então, aqui está a desaprovação de Deus com relação a esse tipo de comportamento. E quantos Demas, por assim dizer, nós conhecemos. O que aprendemos com isso? Com essa desaprovação de Demas. Nem todos permanecem firmes nas dificuldades. Frise isso. Amém? Isso é muito assustador. E preocupante, porque eu, pessoalmente, devo estar vigilante no que diz respeito a essas provações. Nem todos permanecem firmes quando estão passando pelas dificuldades. Algumas pessoas servem a Deus somente quando tudo vai
se tudo vai bem, lhe asseguro com a absoluta certeza que não haveria hoje nenhuma cadeira vazia aqui. Pelo número de membros, pelo número de pessoas que já passaram por aqui. Se tudo ocorresse bem para essas pessoas, certamente elas não teriam abandonado a sua fé como assim fez Demas, pelos prazeres do mundo. Então, a prova mostra se a gente ama mais a Deus ou as coisas do mundo. Olha que coisa interessante. É a prova que vai dizer. Não sou eu que vou dizer, não é você que vai dizer, a respeito dessa pessoa que está sendo provado. E provado, às vezes, com muito sofrimento. Essa a prova, a situação pela qual a pessoa está passando, ela é a testemunha fiel. Se essa pessoa de fato ama mais a Deus ou as coisas do mundo. Por que eu estou falando isso? Baseado no testemunho de Demas. Paulo falou, ele amou o presente século. É como se ele falasse, Deus, a partir de hoje é assim, eu vou viver sozinho. Eu vou seguir a minha vida. O Senhor segue a sua e eu sigo a minha. Então, uma pergunta de retórica para mim, para você e para nós. Se a luta aumentar, se a sua luta aumentar, você continuará servindo a Deus? Como retórica, você vai falar sim. Fico aqui imaginando quando estava estudando esse tema sobre Demas aqui. Eu fiquei imaginando, Senhor, quantas vezes, quando tudo ia bem na vida dele, quantas vezes ele não falou que iria com o Senhor até o fim. Mas Deus conhece o coração. Deus prova os corações. Quantas vezes as pessoas não falam? Vou até o fim. Aí Deus manda um pouquinho mais de intensidade de provação. E a prova vai então ser o fiel da balança. E ela vai apontar se é realmente aprovado ou se é reprovado. É a aprovação. Então, se Deus aumentar um pouco a sua intensidade, até onde você está disposto a ir? Então, uma coisa eu quero que você saiba, e você nunca mais se esqueça disso. Deus prova quem permanece fiel. Deus o quê? Quem? Não é o infiel, não? Não? É o fiel? Então, fique sabendo disso. Fique sabendo disso. Que Deus prova. Amém? Esteja informado disso. Vou dar um exemplo. Estevão foi perseguido. Estevão foi acusado injustamente. E por causa dessas perseguições, e por causa dessas acusações injustas, levou ele a uma pena capital. Ele foi apedrejado. Se você quiser mais informações, a referência é Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 54 a 60. Leia isso aqui. E você vai ver. Mesmo sob ataque, olha aqui, como Deus prova quem permanece fiel.
Deus não poderia estender as suas mãos sobre a vida dele, para que ele não fosse apedrejado, acusado sim, perseguido sim. Mas apedrejado, Deus poderia estender suas mãos como um guarda-chuva e evitar que ele tivesse uma morte. Dessa natureza. Mas sabe o que foi que aconteceu? Ele seguiu firme na fé até o fim. Firme. Aprovado. Aí, sabe aquele carimbo? Pá, aprovado. Olha que coisa impactante. E como é que ele foi até o fim? Como é que a gente pode ir até o fim? É pelos nossos méritos? É pela fé. O justo viverá pela fé. Aquele que recuar, Deus não terá prazer nessa pessoa. É um outro carimbo, reprovado. Porque quem lança a mão no arado não pode olhar para trás, no sentido de desistir. Não pode. Enquanto morria, olha que coisa impressionante, irmãos. Olha o grau de espiritualidade do nosso irmão Estevão. Você vê aqui a essência do caráter de Deus na vida de Estevão. Ele pediu que Deus perdoasse os seus inimigos. Ele orou pedindo a Deus que perdoasse a todos aqueles que o acusaram, que perseguiram. Inclusive, nesse contexto, estava lá o apóstolo Paulo, segurando as vestes dos magistrados, sendo testemunha. O que será que nós falaríamos diante de perseguições, acusações e pedradas? Que palavras sairiam da nossa boca? Porque, irmãos, é assustador, com devido respeito, o comportamento de pessoas que são de Jesus, mas diante de uma perseguição, diante de uma acusação, diante de um apedrejamento, não no sentido literal, mas um apedrejamento moral, um apedrejamento de palavras. É impressionante como essas pessoas praticam o que está escrito em Tiago. Com a mesma língua que louvamos a Deus, amaldiçoamos as pessoas. E Jesus mesmo acrescenta: de uma fonte não pode sair água boa e água ruim. Não pode. E aqui a gente vê essa pessoa: Senhor, eu os perdoo. É como se ele estivesse orando: eu oro para que o Senhor revele o seu amor ao coração de cada pessoa, que o Senhor revele a sua bondade, que o Senhor revele a sua graça, que o Senhor revele a sua misericórdia. E Deus ouviu, porque quem que estava lá? O apóstolo Paulo. Lá vai Paulo para Damasco, com autorização para prender a liderança, montado no seu cavalo. Damasco é a Síria de hoje. E Deus ouviu a oração, porque ali Jesus vem pessoalmente e fala: Paulo, por que você está me perseguindo? E ali foi a conversão de Paulo, como vocês bem sabem, é só averiguar no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Então Deus ouviu a oração de Estevão. Mas isso
Isso requer o quê? Isso requer maturidade espiritual. Não é maturidade biológica. Não é tempo de vida cristã. Não é isso. Maturidade espiritual é oração, é leitura da palavra, é jejum. Oração é conversar com Deus. É pedir a Deus que gere frutos. Frutos de arrependimento, fruto de palavras, fruto de comportamento, fruto de caráter, fruto de ética, fruto de ganhar almas. Faça um estudo sobre os frutos para você ver, que ele vai além dos frutos do Espírito: amor, alegria, paz, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Faça para você ver. O que aprendemos com isso? O que eu posso aprender com Estevão? Mais fidelidade e menos comodismo. Estevão poderia estar acomodado. Ao contrário, ele mostrou mais fidelidade a Deus diante das perseguições, e essas perseguições e acusações estendeu-se também a outros irmãos daquela primeira geração. Deus nunca solta a mão de quem é fiel, irmãos. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, para memorizar isso: Deus nunca solta a mão de quem lhe é fiel. Gente, às vezes a maior vitória não é escapar da luta. Vocês ouviram bem o que eu falei? Às vezes a maior vitória não é o quê? Escapar das lutas, mas segurar a barra até o fim. Essa é a maior vitória. Segura a barra. Vá até o fim, que nem Estevão foi. Deus é contigo, irmãos. Deus é contigo. Deus pode transformar uma prova em bênção. Amém? Deus pode transformar essa luta pela qual você está passando, Ele pode transformar em bênção. Ele pode. Agindo Deus, quem impedirá? Sabe? Me veio à mente aquele doente, moribundo, sem forças, anêmico, pálido, e chegou para Jesus e falou: mestre, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus disse: sim, eu quero te curar. Deus pode transformar uma doença em bênção. Deus pode transformar uma vida fracassada em bênção. Deus pode transformar uma família destruída, desfacelada em bênção. Deus pode tudo, porque Ele chama a existência as coisas que não existem para que seja. A palavra de Deus não volta vazia, não volta sem resposta. Ele pode. Ele pode. Ele pode tudo, queridos. Filemão, capítulo 1, versículo 10 e 11. Onésimo. Já ouviram falar em Onésimo? Um escravo de Filemão que fugiu e foi se encontrar-se com Paulo. Filemão só tem um capítulo. Amém? Versículo 10 e 11.
Então, Onésimo era um escravo fugitivo. É um capítulo só, irmãos. E a sua vida estava toda errada. E ele encontrou-se com Paulo. Olha como é que Deus faz. Uma cidade tão grande como Roma. É Deus purinho. É como se você estivesse numa metrópole, procurando uma agulha no palheiro. E Onésimo, certamente guiado pela boa mão de Deus, ele encontra o apóstolo Paulo. Sua vida estava destruída. Sua vida estava arruinada. Ele fugiu. Mas ao encontrar o apóstolo Paulo, conheceu a Jesus e teve a sua vida transformada. É isso que Jesus faz. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. É uma mudança, é uma metanoia, é uma mudança de mente, é uma mudança de caráter, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de ética. De alguém sem valor. Um escravo não tinha valor, irmãos. Nós sabemos disso. Mas sem valor aos olhos da sociedade. Isso aqui eu também defino como algo muito impactante. Sabe? Às vezes a gente olha para as pessoas na sociedade. Andando aqui na Tiago Ferreira, no seu próprio bairro. E você olha, e você faz um juízo de valor sobre essas pessoas. Onésimo, ele foi desonesto com seu patrão. Ele subtraiu coisas. E às vezes a gente olha para uma pessoa, a gente define o destino dessa pessoa. Mas é que a gente não presta atenção. Porque quando Deus falou para Samuel, vai à casa de Jessé, ungir uma pessoa que é segundo o meu coração. Vá lá. E ele foi. E quando ele chegou lá, ele olhou homens aparentáveis, uma estética muito bonita. E Deus falou: Samuel, deixa eu falar uma coisa para você. Aos olhos humanos, de fato é muito bonito, mas por dentro deles é feio, não é bonito. A pessoa que eu quero não está aqui, mande buscar. E foram buscar aquele adolescente. Então eu aprendo que nós temos essa síndrome de Samuel. A gente olha e julga pela aparência. E achamos que essa pessoa é uma pessoa bacana, mas dentro é feio. Quando Davi foi saber como seus irmãos estavam naquela guerra, naquela batalha, o seu irmão, que Samuel julgou uma pessoa boa, falou para Davi: o que você está fazendo aqui? Vai lá, volta, vai pastorear as tuas ovelhinhas. Olha o ego. Olha o ego. Olha o orgulho. Então Deus olha por dentro. E muitas pessoas que estão aí, sabe, pode ser um Onésimo. Pode ser uma pessoa aos meus olhos, aos seus olhos, uma pessoa que não tenha valor. Mas para Deus tem valor. Deus falou: vai procurar Paulo. Deus deu o GPS. E Deus falou para Paulo: eu estou aqui
conjecturando. Paulo, eu estou mandando uma pessoa aqui e você vai cuidar dessa pessoa. Eu vou transformar a vida dessa pessoa. Ele vai retornar para o seu patrão. E agora os dois serão irmãos em Cristo. E foi exatamente isso que aconteceu. Você pode ler o capítulo 1 de Filemão e você vai ver que coisa linda, que história linda. Querido, sua vida estava toda errada, mas teve a sua vida transformada pelo Senhor Jesus. De alguém sem valor, tornou-se um servo útil, irmãos. Útil. Sabe? A gente pode aplicar isso em famílias que congregam aqui. Famílias que congregam aqui. Que têm filhos, que têm filhas, que aos nossos olhos são inúteis. Será? Será que são inúteis aos nossos olhos? Eu invento a pergunta, e aos olhos de Deus? Será que é inútil? O Deus que operou na vida de Onésimo não pode operar na vida do seu filho? Não pode operar na vida da sua filha? Não pode transformar de dentro para fora e tornar uma pessoa útil para Deus e para a igreja e para a sociedade? E ser um vaso de honra colocado para a glória de Deus? Então vamos parar de fazer juízos de valores com quem quer que seja. Apenas abra sua boca e diga: Deus o abençoe. Deus o abençoe. Ah, Jesus, para a glória de Deus, ando dirigindo por essa cidade. E eu não faço isso porque eu quero fazer, é porque Deus me constrange. E Deus, eu sinto o Espírito Santo de Deus, estenda as tuas mãos nessa avenida. E vai orando por todas essas pessoas que transitam aqui. Só diga: Deus o abençoe. Só fale isso: Deus o abençoe. Eu estou dirigindo, prestando atenção, eu estou olhando e parece que Deus mostra. Fala: Deus o abençoe. Revela o seu amor ao coração dessa pessoa, Pai amado. Revela a tua graça e a tua bondade ao coração dessa pessoa. Transforma a vida dessa pessoa. Sabe? Eu passo várias vezes ali na Dom Pedro, onde mora o Rafael, e a esposa, os filhos, onde mora o Renato, a Fabi, a sua filha. E todas as vezes que eu passo, Senhor, além do Rafael e a sua família, além do Renato e a sua família, eu também o abençoo a todos que moram nesse condomínio. Que todos sejam abençoados. Aqueles que já te conhecem, aqueles que te servem, mas aqueles que não te conhecem, que o Senhor possa se revelar ao coração deles e o Senhor possa ser conhecido dessas pessoas. Abençoa o todo. Porque ali mora o Rafael, ali mora o Renato, ali é luz, ali é sal. Aquele lugar é um lugar abençoado. Por que nós não fazemos isso? Por que nós não abençoamos? Sabe? É só lembrar de Onésimo. Se Deus mudou Onésimo, Deus pode mudar, por assim dizer, qualquer Onésimo da vida. Deus pode fazer uma pessoa inútil, uma pessoa útil para a sociedade. Amém? Para a glória do Senhor Jesus. Para a glória dele. Amém, queridos? Outro exemplo, João Marcos. O que escreveu o Evangelho de Marcos? A referência está em Marcos 13:13. Amém? Desistiu de uma viagem missionária. Por isso foi desaprovado pelo apóstolo Paulo. Naquele momento, foi onde houve uma grande divergência entre Paulo e Barnabé. Você pode ler isso aqui, você vai ver. Mas depois ele amadureceu. João Marcos amadureceu e tornou-se muito útil para o ministério de Paulo. Sabe, a gente amadurece, a gente erra, a gente falha, mas a gente tem sempre a possibilidade de amadurecer, de crescer, de refletir, de ressignificar
a nossa vida, tirar proveito de coisas que erramos, refletir sobre a possibilidade de evitar aqueles erros do passado e fazer tudo novo e fazer tudo diferente. A gente pode ressignificar nossa vida. As pessoas amadurecem, queridos. Ele foi muito importante para o ministério de Paulo. Você pode ler isso aqui. Ele foi útil, queridos. Então, uma pessoa que falha tem uma chance de recomeçar um dia. Você tem uma chance de recomeçar amanhã, depois de amanhã. Sabe Deus o dia, mas Deus te dá essa chance de você ser útil, queridos, um dia para a glória de Deus, para a igreja, para a sua família, para os seus amigos, seja lá onde for, você tem essa oportunidade. Amém, queridos? Outra pessoa está em Filipenses capítulo 2, versículo 25 a 30. Epafrodito ficou gravemente doente enquanto servia a Deus. Aqui é um outro exemplo impactante. Ele foi fazer a obra de Deus. Homem de confiança do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 2, versículo 25 a 30. Você pode ler isso depois. Foi e ficou, irmãos, Paulo falou, ele, Epafrodito, ficou gravemente doente, grave, entre a vida e a morte. E a gente fala, meu Deus, mas cadê a mão de Deus? Como é que a pessoa está fazendo a obra de Deus e fica gravemente doente? Porque Deus prova. Deus prova aqueles que são fiéis, não é os infiéis. É para quem é fiel, é prova. Ouviram? É prova, não foi? Espere. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. São os textos, são os contextos históricos. Deus prova. Para quê? Para que as provas revelem que você é de fato um homem de Deus. Para que as provas revelem que de fato você é uma mulher de Deus. Deus já sabe que você é fiel. Mas aqueles que duvidam de você precisam saber disso. Amém, queridos? Precisa saber. Mesmo sofrendo, você vai ler o texto, ele continuou fiel até o fim. É o que Jesus fala em Apocalipse. Seja fiel até o fim, e eu te darei a coroa da vida. A coroa da vida é um dos galardões. É um prêmio, é uma recompensa. É até o fim, queridos. O que eu posso aprender com isso? Pessoal, a doença não significa que Deus nos abandonou. Ouviram isso? As pessoas pensam que foi abandonado por Deus. Não é isso. Estamos vendo aqui contextos históricos, com testemunhos diferentes, em momentos diferentes, em situações diferentes. Olha, Simeão, Lucas capítulo 2, versículo 25 a 35, Simeão esperou muitos anos pela promessa de Deus. Ele não desistiu. Você está esperando uma promessa de Deus? Aquela que um dia ardeu no seu coração, e você teve convicção de que o Espírito Santo de Deus registrou aquela promessa no seu coração. Você tem convicção disso. E os anos passaram-se, e a promessa ainda não cumpriu-se. E você pode imaginar, Deus esqueceu. Deus não esquece de você. Você é a obra-prima de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus não esqueceu de você. Tem uma data. Tem um ano, tem um mês, tem um dia, tem uma data. Ela está chegando. Ela vai se cumprir. Porque Deus é fiel e justo para cumprir com as suas promessas.
Ele é fiel. Deus é fiel, queridos. E o que foi que aconteceu? Ele viu o Salvador antes de morrer. Esse era o desejo dele. Era ver o Messias. Os anos se passaram. E já na sua velhice, Deus lhe concedeu longevidade para que ele pudesse ter o prazer de conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse era o maior sonho dele. E esse sonho foi realizado. Ele não desistiu. Ele foi fiel até o fim. Ele viu o Salvador antes de morrer. O que eu posso aprender com isso? Vale a pena esperar o tempo de Deus. Tem alguém do seu lado cochilando? Tem? Diga, meu querido irmão ou minha querida irmã, vale a pena esperar o tempo de Deus. Amém, queridos? As provas da vida nos ensinam que, a vida ensina pelo exemplo de Demas. É a conclusão. Amém? A vida me ensina pelo exemplo de Demas que não podemos abandonar a Deus quando a situação aperta. Foi o que Demas fez. Quando a situação apertou, ele abandonou a Deus. Foi reprovado. Pense nisso. Quando você pensar em desistir, lembre-se de Demas. Não queira ser um Demas. Queira ser um Estevão. Queira ser um Epafrodito. Mesmo sendo tocado pela morte, ele não desistiu. Ele foi fiel até o fim. Como Estevão, aprendemos sermos fiéis até o fim. Olha o oposto. Demas foi fiel até perto do fim. Estevão foi fiel até o fim. Seja um Estevão. Vá até o final. Vá até o final. Persevere. Seja como Onésimo, que aprendemos. Vimos que Deus tem o poder de mudar a nossa história. Através de Onésimo, a gente vê isso, irmãos. E sem complicações. Deus pode mudar a minha história, Deus pode mudar a sua história sem nenhuma complicação. Deus pode fazer isso. Sabe? Deus pode fazer. Você crê? Deus pode. Quando? Eu não sei. Eu só sei que Ele pode. Para mim é suficiente. Eu só tenho que permanecer fiel. Sabe? Quando eu acordo de manhã, eu falo, Senhor, me dê a sua graça por mais um dia. Só por esse dia, me dê a sua graça. Sabe? Me dê a sua graça. E Deus tem me dado. Estou aqui. Estou de pé. Deus seja louvado. Estou aqui, queridos. Sabe? Cá estou. Podemos aprender com João Marcos. Sabe que desistiu. Desistiu. Paulo fala, a gente pode até cair. A gente só não pode ficar prostrado. Levante-se e recomece. A gente amadurece. A gente pode amadurecer. E a gente pode ser útil. Amém, queridos? Quem caiu pode se levantar novamente. Foi o caso de João Marcos. A gente pode aprender com Epafrodito.
continuar servindo, mesmo sofrendo. Foi o que ele fez, mesmo doente, uma doença grave, mas continuou servindo, sofrendo de dores. Doença não é bom, a doença nos castiga, a doença nos limita, a doença nos tira a vida, a doença nos tira a alegria. Mas a gente tem que continuar servindo, para a glória de Deus. Como Simeão, aprendemos a esperar as promessas de Deus. Não chegou? Pense como Simeão. Vou continuar acreditando que tudo é possível àqueles que creem. Persevere. Amém, queridos? A prova não vem ou não veio para destruir você. Amém? Pense nisso e sublinhe. Está passando por prova? Reflita. Essa prova não veio para me destruir. Ela veio para mostrar se você será desaprovado. As provas é para isso. É para te revelar se você será reprovado, desistindo de Deus, porque Deus prova aqueles que são fiéis. Ou aprovado, pode ser duas coisas. Então, quando a prova vem, se eu estou sendo submetido a uma provação severa, eu tenho dois caminhos: ser aprovado ou reprovado. Então, as provas vêm para isso, para mostrar se você vai ser reprovado ou aprovado. Como aprovado? Permanecendo fiel. Amém, queridos? Quem permanece fiel nas provas, recebe, sabe o quê? A aprovação de Deus. O texto que a gente leu, Tiago 1. Aqueles que que permanecem fiéis, recebem a aprovação de Deus. Recebe a aprovação do Senhor. E sabe o que acontece? Experimenta o cuidado de Deus. Porque depois da prova, vem a aprovação de Deus. Amém? Graças a Deus. Pastor João, pode vir aqui me ajudar? Pessoal do louvor, vocês podem ficar de pé? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém, queridos.